Pode se colocar de pé. No monte da adoração, Deus pediu um sacrifício.
mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E fui perdoado, redimido foi, ante ao Cordeiro uma canção. Ele que é livre, leva o seu nome, ante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Pai do Senhor, igreja. Quem tá feliz aí, dá um glória. Não, tá fraco, dá mais um glória aí. Mais um glória. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. Amém? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, tanto mais quanto vedes o que se vai aproximando aquele dia que foi prometido. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para entregar a nossa adoração a Ti, Senhor. Estamos aqui felizes, Senhor, em Tua casa, Senhor. E mais um dia, Senhor, estamos aqui para adorar e Te exaltar, Senhor. Aqui estamos com o nosso coração, Senhor, abertos para Ti, para a Tua palavra e para cantar e Te engrandecer mais e mais, para todo sempre. É o que Te pedimos e agradecemos. Amém. Podem se sentar. As oportunidades já vão começar. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Vem o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais.
Paz do Senhor. Abra a Bíblia de vocês em Lucas 12, 22. Por favor. E diz assim: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro. E Deus os alimenta, quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo, digo vós, que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Versículo 29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e nem andeis inquietos, porque a gente do mundo busca todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Essa palavra, ela se refere sobre as preocupações da vida. A preocupação da vida geralmente está interligada a uma satisfação da necessidade. Às vezes a gente tem uma necessidade, será se a gente vai conseguir aquele emprego? Amém. Será se a gente vai conseguir uma bolsa na faculdade? Ou se vamos conseguir realizar aquele tão sonhado sonho? Só que Deus, Ele conhece as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas. Muitas das vezes achamos que isso não vai dar certo. Será se vou conseguir? Porém, tá tudo bem. É normal ter preocupação na vida. Querendo ou não, a minha preocupação, a sua preocupação, ela é válida. De uma forma ou de outra. Porém, a gente tem que entender que há um Deus no controle de tudo. E a gente não deve se deixar ficar ansioso por coisa alguma que existe na Terra. Existe uma frase que eu gosto muito. É tudo no tempo de Deus. E o tempo dele é o tempo certo. Amém? Agradeço a oportunidade. Pois ele é mais belo do que eu jamais teve. Não posso explicar. Quão meigo é Jesus. Mas vai. Pode ser eu de novo, gente. Aleluia. Antes de eu falar, tudo estava sobre mim. Tu tem sido tão
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Só da da igreja com a paz do Senhor. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei o jeito, é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ir. Daniel na cova, moído, moer. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder.
voltou maravilhado com Daniel a dizer. Naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver em cada volta que o leão dava em mim. Eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Ainda em travesseiro, deito em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e o som. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deito em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e um som. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deito em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e um som. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Agora essa oportunidade. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar agora para o momento da pregação. Amém? Pai querido, amado, Deus santo e poderoso, estamos aqui, Pai, te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesse momento. Usa, Senhor, a pregadora que vai falar da Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, abre os nossos corações e o nosso entendimento para que possamos desfrutar da Tua doce palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Paz do Senhor, gente. Meu Deus, confesso para vocês que estou muito nervosa. É muito diferente você estar tocando do que você estar pregando. Eu acho bem mais difícil, como diria o Júnior, é bem mais difícil você estar à frente pregando do que cantando, do que tocando. Mas nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e Ele me chamou para estar aqui, então aqui eu estarei. Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler junto com vocês ali no telão. Opa! Eu vos escrevi paz, pois já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Amém? Podemos assentar. Eu creio que quando a gente lê esse versículo, como ele é conhecido, né? Obrigada. A gente pensa muito nessa questão da motivação do jovem. Você é forte, a gente sempre escuta essa mensagem positivista. Porque você é jovem, você é forte, você venceu, você já venceu o maligno. E muitas vezes a gente vive uma verdadeira hipocrisia com esse versículo. E você, mas por quê? Por que a gente vive essa hipocrisia? Porque muitas vezes nós nos dizemos fortes,
nós lemos esse versículo com euforia, mas nós não vivemos ele verdadeiramente. No sentido de, eu sou um jovem forte, mas não estou agindo como um jovem forte. Quando a primeira adversidade vem, opa, eu não sou forte não. Veio a primeira adversidade, opa, eu não sou forte, eu vou tirar meu cavalinho daqui, eu vou fugir. E sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, eu vou colocar uma temática. Afinal, temos agido como jovens fortes? E eu queria falar, primeiramente, vou discorrer bastante alguns personagens da Bíblia. Então, você que quer acompanhar na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou falar primeiro sobre Timóteo. Mídia, coloca 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, por gentileza. Mídia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina. Próximo, eu acho que eu falei errado. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Segue. E dou graças ao que tem me confortado, a Cristo Senhor nosso, porque me teve fiel, pondo-me no ministério. Eu creio que todo mundo aqui conhece pelo menos um pouco da história de Timóteo. Timóteo, ele era jovem, assim como nós, e ele era braço direito de Paulo. Paulo, ele estava vivendo um momento de muita perseguição naquela época. Ele tinha acabado de se converter e estava pregando e, obviamente, sofrendo muita perseguição, muita retaliação. E eu imagino Timóteo sendo jovem. Imagina, vou colocar eu tenho 17 anos atualmente. Eu imagino tá, Paulo me escolheu para poder estar ajudando ele. Eu tenho 17 anos. O que eu posso fazer com 17? Eu não posso fazer nada. Eu não tenho experiência, ele é mais velho e não, eu não vou fazer. Isso já é um exemplo que nós não nos achamos fortes. Se eu me colocasse nessa situação, eu não consigo. Olha a minha idade. 17 anos na fuça, eu não consigo. Mas Timóteo, mesmo tendo medo, que lá em 2 Timóteo ele fala que ele teve medo e Paulo continua levando ele, exortando ele a continuar tendo força, a continuar sendo forte, ele seguiu. E esse é o primeiro exemplo. Mesmo com medo, mesmo Timóteo sendo novo, mesmo tendo medo, ele seguiu. Porque você ser forte não significa especificamente você vencer tudo. Você ser forte é você enfrentar aquilo que vier. Mesmo você perdendo ou vencendo, você ser forte é você tentar. Foi o que eu falei. Assim como ele não foi poupado, nós também não seremos poupados. Paulo não foi poupado, Jesus não foi poupado. Jesus nos disse que nós teríamos aflições aqui na terra e que nós viríamos a viver, mas ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E mais uma vez, ele fala que nós somos fortes, ele fala que nós teríamos aflições, mas mesmo assim nós temos que continuar lutando, porque ele venceu, porque nós não podemos vencer. E muitas vezes o diabo, ele coloca esse tipo de coisa na nossa cabeça, principalmente atualmente, em que a gente vê uma sociedade tão depravada, jovens tão depravados, jovens que se entregam aos seus prazeres carnais, jovens que se entregam muitas vezes a doenças, por exemplo, a ansiedade, a depressão, e muitas vezes desistem de lutar. Muitas vezes por medo, muitas vezes por se acharem muito fracos. Mas Jesus nos diz, vocês são fortes, entretanto vocês vão viver adversidades, entretanto vocês vão viver situações difíceis, vocês são fortes. Eu venci, vocês também vão conseguir vencer. O Senhor não nos chama para nos poupar de experiências, mas sim de viver. Porque sem elas não há crescimento. Assim como a criança, eu não sei, a Tatiele sabe como é que é, Tatiele é mãe. Quando um neném, os dentinhos dele começam a crescer, ele costuma sentir muita dor, porque é algo que ele não está acostumado. Então ele costuma sentir muita cólica, às vezes dá febre, às vezes vai parar no hospital. Da mesma maneira que uma criança sente dor quando ela está crescendo, no caso dos dentes, nós também temos que sentir dor. Porque você nunca vai ver, eu sou soldado tal e eu sou muito bom. Você lutou alguma guerra? Não. Mas se você fez treinamento, também não. Mas você não. Você nunca vai ver um soldado, uma pessoa que se diz forte, se você perguntar para ela, perguntar para um soldado no caso, quais são as suas experiências? Eu fiz isso, isso, isso e isso. Isso demonstra que ele teve que passar por experiências para que ele se tornasse forte.
Então, por que nós não vamos viver experiências? Não é como se as coisas fossem cair na nossa cabeça, porque a gente vive numa geração, a geração do TikTok, a geração do Reels. Eu não gostei desse vídeo, eu só pulo para o próximo. Eu não gostei desse vídeo, então eu vou pular para o próximo. Eu não gostei desse também, eu vou pular para o próximo. Não é assim que o evangelho funciona, não é assim que as nossas experiências funcionam. Não é assim que nós vamos viver o evangelho. Porque primeiro que Jesus demorou muito tempo para ele começar a exercer o ministério. Jesus começou a exercer o ministério com 30 anos. Então imagina tudo que ele não teve que viver até começar o ministério. E muitas vezes nessa, é porque eu não quero esperar. Não. Eu esperar? Não. Se eu for mexer no Instagram, um vídeo vai aparecer em 2 segundos. Se eu for pesquisar no ChatGPT, o que eu quero vai aparecer em 2 segundos. Eu não quero esperar. Viver experiência para ser forte, rapaz. Eu sou muito forte. Tem muita gente que fala assim, eu conheço algumas pessoas. Eu sou muito forte, cara, eu sou muito forte. E na primeira adversidade que vem, a pessoa, tchau. Eu não vou viver isso, não é para mim. É a mesma coisa de uma pessoa que nunca foi na academia. Eu tenho shape. Nunca foi na academia na vida. Eu tenho shape. Se você me pegar 100 quilos, eu pego aqui agora. Porque não é assim que funciona. Se você não treinar, se você não viver, você não vai ter força. Você não vai ter experiência. E da mesma maneira que Cristo teve que viver certas coisas, nós também vamos ter que viver. Não é só porque você diz algo que você vive isso. Infelizmente, nós vemos uma sociedade, principalmente jovens, que são muito hipócritas, principalmente com as redes sociais. Porque na rede social eu posso pegar meu celular agora, eu posso postar que eu estou muito feliz, que eu estou vivendo bem, mas, na verdade, eu não estou vivendo bem. Isso é algo que as redes sociais fazem. É algo que, infelizmente, a gente normalizou. Essa coisa do mentir nas redes sociais, essa coisa de postar algo que eu não vivo. E para exemplificar, eu queria contar um pouquinho do meu testemunho, porque muitas vezes vocês me veem falando assim, mas ela falando é muito fácil, eu quero ver fazer. Ela falando que ser forte é muito fácil, eu quero ver ela ser forte. Quando eu tinha por volta dos meus 12, 13 anos de idade, eu passei por uma fase muito difícil com o meu pai. Eu tenho muitos problemas paternos e essa fase dos meus 12, 13, 14 anos foi uma fase muito difícil. E foi nessa fase da minha vida que eu, infelizmente, acabei desenvolvendo o transtorno de ansiedade e a depressão. E muitas vezes vocês me veem pregando aqui, me veem tocando, mas só Deus sabe de onde eu tirei força para poder ser forte. Porque você ser um jovem forte não vai te poupar de viver certas coisas. Porque é isso que te dá força. E foi um período muito difícil da minha vida. Foi um período em que eu constantemente tinha crises, era constante. Tinham dias que eu chegava, na época eu fazia um curso no SESI, eu sentava na cadeira e a crise começava e eu não conseguia levantar. Ou eu tinha que sair correndo, porque me dava pânico, me dava desespero. E eu tinha que sair correndo do lugar. Às vezes eu gritava, às vezes eu entrava em desespero, às vezes eu chorava. E eu perguntava, Senhor, por quê? Tanta coisa que podia acontecer, tanta gente que podia sofrer isso, mas o Senhor me coloca nessa situação, por que eu? E questionando a Deus o tempo inteiro, por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Mas chegou um dia em que o Senhor usou a minha experiência para falar com alguém. No mesmo lugar que eu tinha constantes crises de ansiedade, no mesmo lugar em que eu só queria sumir, que eu só queria desaparecer, que eu só queria chorar, lá dentro daquele lugar o Senhor me usou como instrumento para falar para outra menina que aquela fase ia passar e que ela ia tirar algo daquilo. Mesmo sendo machucada, mesmo doendo muito, eu tive que ser forte. Eu tive que ter uma postura naquele momento que eu não queria ter aquela postura. Se você me perguntar, você queria ter agido daquela forma? Eu não queria. Eu queria ser sincero, eu queria falar, parece que não vai passar, eu sinto que não vai passar, eu acho que eu não vou sobreviver. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele não nos chamou para ser fortes para nós mesmos, para dizer eu sou forte, mas no momento que nós vemos alguém passando por algo, nós nos calamos.
No momento que nós vimos alguém vivendo uma experiência, nós nos calamos. Ei, jovem, Jesus Cristo teve que ser forte para que nós pudéssemos ver o exemplo dele. Paulo teve que ser forte para que nós pudéssemos ver o exemplo dele. E nós vamos continuar nos acovardando? Existe uma geração lá fora que infelizmente vive o que eu vivi durante muito tempo da minha vida. Uma geração que sofre da ansiedade, uma geração que sofre da depressão, que sofre do transtorno de imagem, que às vezes não consegue se ver uma imagem completamente distorcida de si mesmo. E às vezes o Senhor vai nos levar a viver certas coisas que nós não queríamos viver. E nós vamos perguntar por quê. Mas vai chegar no dia em que o Senhor vai falar com você: ei, eu te chamei para ser forte, para que a sua luta e o seu exemplo servisse para outro jovem que precisa. Meu Deus, me perdi, perdão. Assim como Davi, ele se encontrou numa situação, um gigante enorme. Eu sou baixinha. Uma pessoa de 2 metros, uma pessoa de 2 metros aparecer na minha frente, eu já fico com medo. Imagina uma pessoa de 2 metros me bater. Eu saio correndo. Imagina Davi, pequeno. Ninguém se importava com ele. Era o último da casa. Se você ia procurar Davi, Davi tá onde? Tá com as ovelhas. Não, mas tá tendo coisa tal. Ele tá com as ovelhas. Davi não sabe. Ele tá com as ovelhas. E do nada ele... Vou lutar com o gigante. Mas ele é enorme, ele é gigante. Não, eu vou lá. E isso foi algo, muitas vezes, eu imagino Davi pensando: cara, eu não tenho força para isso. Como um cara daquele tamanho como que eu, Davi, vou fazer alguma coisa para acabar com aquele gigante? Não tem como. Mas a partir do momento que nós entendemos que a nossa força está no Senhor, os nossos obstáculos se tornam nulos. Os nossos obstáculos, eles deixam de existir. Muitas vezes que o nosso exterior ou nossa mente nos diga que a gente não consegue, há algo no nosso espírito que diz: não há nada que o Senhor não possa fazer. Muitas vezes parece uma barreira muito grande, assim como Davi e o gigante. Mas ele sabia que o Senhor estava com ele, e é com essa convicção que ele venceu o gigante. E seguindo o que eu estava falando, eu estou muito nervosa, perdão. Estou sendo sincera com vocês. Agora, trazendo bastante para o contexto atual, nós vivemos realmente isso que eu estava falando, e eu vou continuar batendo na tecla. Nós vivemos realmente isso. Nós vivemos rodeados de muralhas, vivemos rodeados de obstáculos, vivemos rodeados de gigantes. Se não é um gigante no trabalho, é um gigante na faculdade. Se não é um gigante na faculdade, vai ser um gigante em casa. Se não é um gigante, às vezes dentro da igreja vai ter um gigante que você vai ter que enfrentar. Mas a partir do momento que nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança somente em Jesus, nós entendemos que Ele sempre está lá. Mesmo que nós não temos força, mesmo que muitas vezes eu tenha que pregar: eu sou forte, mas eu não tenho força, Jesus está lá. E é por isso que eu vou cantar para vocês esse louvor. Eu quero que vocês cantem comigo, mas pensem bastante na letra. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. O único que tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo os meus maus hábitos, ficou Jesus. E quando nós entendemos quem Jesus é pra gente, nós entendemos: a minha força não está no meu braço, a minha força não está somente em mim. Eu sou um jovem forte porque eu tenho Cristo. Eu vou agir como um jovem forte porque eu tenho Cristo. A partir do momento que nós temos a convicção: eu tenho Cristo, não há gigante, não há barreira, não há obstáculo que possa nos parar.
Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Muitas vezes você não vê um caminho, você não tem como. Mas o Senhor te chama para agir como um jovem forte, para mesmo sem ver, muitas vezes com sua fé fraca, Ele te chama para ser forte. Vendo um vale de ossos secos, o Senhor te chama para ser forte. Nós precisamos entender que Cristo é a fonte da nossa força. Ter convicção disso é necessário para ser forte. Porque sem essa convicção, vamos ser que nem Pedro e afundar no momento que a primeira onda vier. Pedro, ele anda pelas águas, mas a partir do momento que ele vê o primeiro vento, a primeira onda chegar, ele perde a convicção que Cristo controlava aquele mar. E a gente percebe isso, tanto nessa ocasião, quanto quando Jesus acalma a tempestade. Eles sabiam que Jesus estava lá, mas não tinham convicção do poder que Jesus tinha. Eles sabiam que Jesus estava lá e eles não tinham convicção disso. E muitas vezes nós lemos essas histórias e cometemos o mesmo erro, a mesma coisa. Nós sabemos que Jesus está lá, nós sabemos que Jesus nos torna forte, mas mesmo assim nós deixamos com que a nossa carne, com que o diabo venha nos colocar uma dúvida. Venha colocar um enorme ponto de interrogação. Às vezes eu olho para a cruz quando o véu foi rasgado. Às vezes eu olho para esse véu como um enorme ponto de interrogação, em que todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que nos afastava de Deus, as nossas dúvidas, tudo aquilo foi rasgado. Todas as dúvidas sobre de onde vem a nossa força foi rasgado naquele momento. É Ele quem nos faz forte, Ele nos traz essa convicção. Porque no fim, sem Ele, não há força, não há juventude, não há vida, não há nada. Nós não passamos de pó. Que todos os dias nós venhamos entender que apenas Jesus é quem nos dá força. Nós somos jovens fortes, mas sem Jesus o que nós somos? De onde nós vamos tirar convicção que nós somos jovens fortes se nós não temos convicção de quem Jesus é pra gente? E eu vou falar mais uma vez, se nós não tivermos convicção de quem Jesus é para nós, a primeira onda que vier, nós vamos agir que nem Pedro, nós vamos afundar. Nós não podemos deixar com que o mundo, nós não podemos deixar com que influenciadores digitais, com que um pastor de internet, com que um coach de internet mude a nossa convicção. Nós não podemos deixar com que a pessoa tal falou coisa tal sobre a Bíblia. A pessoa tal falou coisa tal sobre Jesus. O meu amigo falou que Jesus não existe. É porque minha tia falou que Jesus não existe. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos ter convicção todos os dias que Jesus é quem nos faz forte. E eu me encontrei numa situação como essa. Ainda no mesmo lugar que eu tive crises, e sempre naquele lugar eu aprendi muita coisa. E eu sofri muitos ataques naquele lugar por ser cristã. Não bastava estar vivendo um período mais difícil da minha vida. Eu sofri muitos ataques naquele lugar. Tinha uma menina, ela era de uma religião de matriz africana, eu não lembro qual é. E todas as vezes que ela me via, ela me atacava de alguma forma. Todas as vezes que ela me via, ela tinha que me atacar de alguma forma. Principalmente, eu podia esboçar um pouco de felicidade dentro da sala de aula, eu podia esboçar um sorriso. Ela já olhava para mim e já falava: mas você não tem ansiedade? Você não é depressiva? Por que você está sorrindo? Você finge, né? Eu cheguei a ouvir isso. E ela tentando, parecia que ela queria sugar a minha fé e a minha convicção de alguma forma. Mas todas as vezes que eu sentia Jesus dentro daquele lugar, e principalmente no dia que Ele usou a minha experiência para falar com alguém, eu tive 100% de convicção. Não vai ser ela, não vai ser um professor, ninguém pode tirar uma convicção que Cristo colocou em mim. Porque há coisas que ninguém pode tirar da gente. A nossa fé ninguém pode tirar da gente. Nossa convicção em Cristo ninguém pode tirar da gente a não ser nós mesmos.
Isso foi algo que eu disse uma vez no mídia, é uma frase que eu lembro periodicamente dela, é uma frase que eu carrego comigo, que a gente tem coisas que a gente só perde por causa das nossas escolhas. Há coisas que Deus entregou para nós e nós, por conta das nossas escolhas, perdemos. Muitas vezes, jovens perdem a sua vida, perdem a sua juventude por uma escolha errada. Jovens perdem muitas vezes a sua sanidade mental por uma escolha errada. Jovens perdem a sua identidade por uma escolha errada. Porque uma escolha errada acarreta outra escolha errada, que vai acarretando várias escolhas erradas, e quando nós percebemos, nós não somos mais fortes, perdemos a nossa convicção, perdemos a nossa fé e perdemos a nossa salvação. Então nós temos que entender que sem Cristo, tudo é perda. Sem Cristo nós não temos força, sem Cristo nós não somos nada. Eu queria convidar vocês a se colocarem de pé. Deixa eu ver se está todo mundo do lado de alguém. Façam duplas, orem uns pelos outros, façam duplas. E eu quero que nessa oração vocês orem justamente quanto a isso, para que Deus venha fortalecer a nossa juventude, para que o Senhor venha nos dar convicção de quem nós somos, onde nós estamos firmados e de onde vem a nossa força. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Pai, nós vivemos em um momento em que o mundo quer de toda forma arrancar uma convicção a qual o Senhor colocou em nós. Senhor, não deixe com que a nossa carne, não deixe com que os nossos desejos nos façam perder aquilo que o Senhor uma vez nos entregou. Senhor, não deixe com que o mundo faça com que nós venhamos a perder aquilo que o Senhor nos confiou. Senhor, nos traga todos os dias a convicção de que a nossa força vem do Senhor, que nós só somos fortes porque uma vez o Senhor foi forte, que nós só estamos aqui porque uma vez o Senhor se entregou na cruz do Calvário para que nós venhamos a estar aqui. Senhor, não deixe com que nós venhamos a nos tornar jovens fracos, jovens depravados. Não deixe, Pai, com que nós venhamos a deixar com que a nossa carne vença. Senhor, nos dá convicção todos os dias de quem nós somos em Ti. Senhor, nos dá convicção todos os dias de que nós fomos chamados para ser fortes. Senhor, muitas vezes fracos, muitas vezes sem força, muitas vezes vivendo situações em que nós achamos que não iremos passar. Mas o Senhor é o Deus que nos traz convicção todos os dias de quem nós somos em Ti. Senhor, que nós venhamos a gastar a nossa juventude, gastar a nossa vida todos os dias na Tua presença. Senhor, não deixe que nem por um segundo nós venhamos a perder a nossa convicção de quem o Senhor é. Senhor, nos ajude a continuar caminhando, nos ajude a continuar sendo fortes. Muitas vezes sem força, muitas vezes achando que nós não iremos passar dessa situação, que nós não iremos passar dessa provação. Senhor, nos traz convicção todos os dias de quem nós somos em Ti. Nos traz convicção de que qualquer lugar longe da Tua presença, qualquer escolha longe da Tua presença é perda. Pai, porque nós já somos falhos, mas sem a Tua presença nós nos tornamos nada. Senhor, traz essa convicção para os nossos corações todos os dias. Amém. E para finalizar, vou cantar mais uma música, cantar mais um louvor, e eu quero que vocês me ajudem. Entendam que tudo é perda longe do Senhor. Amém? Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta
os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Cante mais uma vez. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Cante que a sua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Sua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor? Cante mais uma vez. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Sua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Cante essa última canção comigo, diga. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Mais uma vez, a Ele a glória, a Ele a pra sempre. Amém. Agradeço a oportunidade, Tatiele.